So what, we get drunk, so what, we smoke weed, we're just having fun, we don't care who sees. So what, we go out, that's how it's supposed to be, living young and wild and free. Salve, salve coletivos e coletivas! Pedindo licença para chegar na sua goma, daquele jeito que só a gente sabe, firmezinha. Então, para quem não me conhece, eu sou o apelidado Tio Isa e estou chegando na parada mais uma vez com o quadro Coletivo Hip Hop. Uma dica, uma história e uma levada, certo? Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Segura! Partindo então com a dica de hoje, que tem muito a ver com toda a luta que vem acontecendo aí contra o fascismo e mais explicitamente contra o racismo, tanto aqui no Brasa quanto ao redor do mundo, é o filme sensacional chamado Infiltrado na Clã. Baseado em uma história real, o filme conta a história de Ron Stallworth, protagonizado por John David Washington, que para quem não conhece, ele vai ser o protagonista do próximo filme de ação blockbuster, que está para sair aí chamado Tenet, certo? Aqui no Infiltrado na Clã, ele é um policial negro nos Estados Unidos que durante os anos 70 ele se infiltra na Ku Klux Klan, com a ajuda de seu colega Flip Zimmerman, vivido aqui pelo já conhecido Adam Driver, que para quem ainda não conhece, ele é o Kylo Ren da saga Star Wars, certo? Infiltrado na Clã foi lançado em 2018 e conta com inúmeros prêmios aí na sua bagagem, como o Oscar de melhor roteiro adaptado, o BAFTA pela mesma categoria e também o BETA Award como melhor filme. A direção é do já conhecido e aclamado Spike Lee e vem ressaltando que por mais que 50 anos tenham se passado, o nosso mundo não mudou em nada, apesar dos pesares e opiniões contrárias. A brutalidade policial continua, a ideia de supremacia branca e nacionalismo ainda existe e faz parte mais do que nunca do nosso cotidiano, certo? Então, essa é a primeira dica de hoje, filmão para ser assistido, comentado e compartilhado com todos. Firmeza? Vamos que vamos. That's us, Stallworth Brothers. We're on a roll, baby. Seguindo daqui então, vamos de história, mas hoje, excepcionalmente, eu não vou falar aqui, não vou tratar especificamente da história de origem propriamente dita do nosso tão amado hip hop, embora essas questões tenham muito a ver com o hip hop em si. Firmeza? Então, alguns dias atrás, a minha irmã me perguntou o que era ser antifascista. Ela estava vendo toda aquela comoção nos jornais, estava vendo a galera colocar ali, trocar suas fotos de perfil no Face, colocar bandeiras e tal. Surgiu essa dúvida aí na cabeça dela. Bom, então eu respondi a pergunta dela com outra pergunta. Eu sei que isso é de mau tom, mas dessa vez fazia parte do contexto, certo? Eu disse, tá, eu te respondo, mas primeiro, tu sabe o que é fascismo? Propriamente dito? Ela respondeu não de uma forma clara. Foi aí que eu percebi que muita gente, assim como ela, pode não saber o real significado da palavra fascismo. Então eu venho, por meio desta aqui, tentar sanar um pouquinho assim da sua dúvida. Firmeza? Bora lá! De acordo com o dicionário Roais, fascismo nada mais é do que um regime político nacionalista e antidemocrático, como estabelecido pelo ditador Benito Mussolini, ali na Itália, mais ou menos por volta de 1922. Tá? Só para a gente contextualizar, para a gente ter uma ideia, Mussolini ele é considerado um grande responsável pela ascensão do fascismo na Europa. Tá? Ele conseguiu assumir esse poder durante um evento chamado Marcha sobre Roma. Eu não vou citar aqui a tal marcha, até porque esse é um assunto histórico, tá? Mas se tu quiser saber mais sobre isso, dá uma procurada na internet da vida aí, que tu vai encontrar bastante coisa sobre a tal marcha, firmeza? Para poder se
se aprofundar nesse assunto um pouco melhor. Tá? Uma outra coisa, de acordo com estudiosos, o fascismo é um conceito que gera muito debate porque ele é um tema muito complexo, né? Já que ele se trata de um movimento político e ele se adapta a diferentes circunstâncias e se apropria de algumas ideias diferentes, né? De outras ideologias. Né? De toda forma, o fascismo, enquanto movimento político e social, ele possui retórica populista, ou seja, ele explora assuntos como a corrupção endêmica da nação, crises na economia, declínio dos valores tradicionais e morais da sociedade, né? E além disso, ele defende também que mudanças radicais no status quo, né? Para quem não sabe o que é status quo, né, é uma expressão em latim para referir-se ao estado atual das coisas, ou seja, que o estado atual das coisas deve ser mudado, né? Então certas coisas em relação a isso devem acontecer. Ou seja, qualquer coincidência ao que estamos vendo aí no Brasil nos últimos tempos pode ser que não seja coincidência, certo? Então, uma vez ocupados os espaços de poder por tal regime, né, este tem uma total transformação do seu viés, tornando-se extremamente autoritário, baseado na exclusão social, se torna um regime hierárquico e geralmente elitista, certo? Podemos usar o termo fascismo para referir-nos, enfim, a regimes como o de Mussolini, né, os do salazarismo em Portugal, do franquismo na Espanha, do movimento Ustaša na Croácia, né? É esse que a galera aí tá levando as bandeiras das manifestações, né? E obviamente, claro, um dos mais lembrados, né? A ideologia nazista desenvolvida por Adolf Hitler, né? Como algumas características, né, desse regime, a gente pode citar, eu vou citar aqui 3, tá? Só para a gente não se alongar muito nessa parada, né? Que é a primeira, que é o culto ao chefe e ao líder, né? Ou seja, é a forma de colocá-lo como a única pessoa, né, que vai ser capaz de guiar a nação para um destino, digamos, positivo, né? Uma segunda característica nós temos desprezo total pelos valores liberais, nos quais estão inclusas as liberdades individuais e a democracia representativa, na qual eu, né, como pessoa negra, me incluo, né, LGBTs, o feminismo e afins. Né? A outra é a exaltação dos valores tradicionais, né, em detrimento de valores considerados modernos. Né? Então, eu me obrigo a falar aqui que, novamente, qualquer coincidência pode ser que não seja. Né? Posso estar errado, obviamente, mas é bem parecido. Obviamente, tem muito mais informações acerca do fascismo que a gente pode esmiuçar, conversar, trabalhar, falar, debater, explicar, mas aí não seria o vídeo, né, e sim um documentário. Então, essa parte mais histórica, né, a gente pode encerrar por aqui, firmeza? Então, galera, após eu mostrar essas informações para minha irmã e, obviamente, a gente ter conversado um pouco a respeito do assunto em questão, ela acabou compreendendo mais sobre o que a galera está falando aí atualmente e até compreendeu melhor alguns aspectos políticos, né, que estão acontecendo em nosso país. Foi aí que ela entendeu também que, se fascismo é tudo isso, obviamente ser anti nada mais é do que ser ao contrário a todas essas características, né, ao contrário de tudo isso que a gente conversou, beleza? Então, só para dar mais uma ilustradinha, né, a preposição e prefixo anti, né, é coisa de professor, tá? A preposição e prefixo anti significa indica direção contrária, né? Significa oposição, contrariedade ou simplesmente ser do contra, né? E ela é utilizada como prefixo em várias palavras, né, para indicar exatamente aquilo que é o contrário das palavras em que se utiliza, né? Então, povo, para quem ainda estava meio em dúvida sobre o que a palavra antifascismo significa, eu espero, né, que essa paradinha tenha te ajudado um pouquinho aí, né? Sigamos na luta.
vidas negras importam. E fechando o quadro de hoje, né, galera? A gente tem aqui uma levada, e lá venho eu novamente chover aqui no molhado, né, mais uma vez, né, trazendo o álbum do grupo de rap de maior notoriedade no cenário, né, tanto nacional e acredito também fora dele, né? O Racionais MCs com o disco Sobrevivendo no Inferno. Galera, Sobrevivendo no Inferno, ele se destaca como uma das obras mais exigidas, tá? Né? Inclusive em provas preparatórias para o vestibular. É sério isso, gente, é muita responsa. Né? O disco ele não se trata apenas de um álbum musical, né? Ele nos mostra muito daquilo que a gente gosta no rap, né? Ritmo, batida, punchline desconcertante, métrica perfeita e por aí vai. Mas também ele nos traz raps cujas letras elas nos ensinam história, literatura, política, racismo, exclusão social, luta por direitos, o dia a dia na periferia. Cara, esse disco nos mostra muita coisa. Né? Muita coisa das quais a gente às vezes não toma consciência pelo nosso dia a dia atribulado, corrido, né? Ainda mais nos dias de hoje. Firmeza? De acordo com o site de notícias, né, de cunho cultural chamado justificando.com, o disco retrata o cotidiano violento dos jovens na periferia e mostra o sentimento de revolta e a luta para sobreviver num estado que tira violentamente a vida de mais ou menos 23 mil jovens por ano, que é o estado de São Paulo. Né? Os raps do Racionais MCs escancaram o dia a dia emocional e social de todas as pessoas que vivem na periferia, dissecando não somente a exclusão racial, mas também a exclusão social que existe no país. Né? O álbum ele foi lançado em 1997. Mano Brown tinha 27 anos e ele se declarava um sobrevivente no inferno ali na periferia de São Paulo, né? Porque o Brasil é um país que sistematicamente extermina sua população negra há séculos, né? E ele ele devolveu, na verdade, né, a voz a muitos outros negros, e não somente negros, né? Deu voz a toda a periferia, né? Que sobrevive aí nessa selva urbana, né? Mas cujo maior vilão, né, naturalmente, é o Estado, né? E de certa forma, né, existe aí, né, no nosso país, né, instaurado já, isso é fato, o racismo estrutural, certo? Mais que expor o racismo e a violência, né, o grupo devolveu a essa população periférica brasileira a voz, né, o grito sufocado por tanta opressão, né, raiva e medo. Certo? Sobrevivendo no Inferno é uma crônica da violência, da exclusão, da discriminação, do racismo e falta de oportunidades. A juventude, né, brasileira periférica. Se ainda não ouviu, tá rateando, mano. Sério. Então, minha galerinha, era isso. Esse foi uma dica, uma história e uma levada, certo? Peço desculpas desde já por qualquer som diferenciado que a galera possa ter ouvido aí no vídeo, né? Porque eu ainda tô gravando de casa e o negócio aqui na banda é louco, meu velho. O bicho pega na direta. Né? Tem barulho de tudo aqui. Se gostou do vídeo, né, não esquece de dar aquele joinha, comentar o que você achou. Né, se foi bom, ótimo, maravilhoso, se foi estupendo e o máximo, não, tô brincando. Se eu falei alguma bobagem, já me corrige também, tá? Compartilhe aí com seus amigos e segue, hoje tá difícil, o Coletivo Artes nas redes sociais, os links estão aí na descrição, né? E a gente segue firme, certo? Por hoje era isso, o papo foi dado, fiquem na paz e até a próxima!